Olá! E nesse vídeo eu vou fazer os comentários sobre as edições número 19 da Turma da Mônica relativas a novembro de 2016. Então, vamos nessa! Eu vou começar aqui falando sobre o gibi da Mônica. Desse mês a história foi Coisas de Meninos e Meninas. Então essa história de abertura aqui, que foi escrita pelo Edson Itaborahi, desenhada pelo Sidney Salustre e arte finalizada pela Lilian Almeida. Basicamente, nessa história de abertura, a Mônica tá entediada, porque não tem nada pra fazer, as amigas dela estão todas ocupadas, então ela resolve brincar com o Cebolinha. Só que ele não quer brincar de bola com ela por uma razão bem óbvia, né? A Mônica é um pouquinho bruta demais. Então ela resolve brincar com ele de imaginação, ou seja, imaginar as profissões que eles poderiam ter, né? Aí no caso, o Cebolinha, ele começa lá imaginando que ele quer ser, por exemplo, um agente secreto. Aí daqui a pouco chega a Mônica com um carro, vindo do futuro, dizendo que ela é uma cientista e inventou a máquina do tempo. Ele fala, pô, você inventa uma profissão mais legal que a minha? Ele muda, ele resolve virar o Indiana Jones, né? Ele quer virar arqueólogo. Sempre tem essas referências ao Indiana Jones. Aí a Mônica aparece ali com o ET e diz que ela virou astronauta. E de novo ele fica indignado que ela tá sempre arrumando uma profissão melhor que a dele. Aí tem uma parte bem curiosa aqui que ele fala: você acabou escolhendo as profissões mais legais do que a minha, mesmo sendo menina. Como vocês sabem, a Turma da Mônica tá aí, né, com esse projeto Donas da Rua. E foi meio pesado, você podia ter falado isso, e a Mônica foi lá e meteu a bala nele. Falou que as mulheres podem escolher a profissão que elas quiserem e tudo mais, porque elas têm liberdade, autonomia e etc. E é basicamente isso, né? Depois o Cebolinha chega em casa, o pai dele tá cozinhando e fala: mas pai, você não sabia que você cozinhava. Então é curioso isso daí, foi legal, interessante até abordar essa questão da igualdade, né? Entre homens e mulheres na Turma da Mônica. E claro que ia ter a referência a Pokémon GO na Turma da Mônica, na história a turma do Pokéton. Claro, eles tinham que modificar o nome, né, por conta de direitos autorais. E ali o Penadinho tá querendo assustar a galera, mas tá todo mundo jogando, tentando caçar Pokémon. Sensacional. Quero parabenizar o Paulo Bach, que costuma fazer essas coisas, e claro, foi ele que roteirizou isso daí. Foi desenhada pelo Altino Lobo e arte finalizada pelo Kazuo Yamasaki. E o final é sensacional. Claro, não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas como vocês pediram, eu vou deixar na descrição do vídeo o final dessas histórias aí, tá? Porque tem gente que às vezes não pode comprar revista e tudo mais, então, pra matar a curiosidade de vocês. Já no gibi da Magali, nós tivemos a história A Lenda da Pinhata Assombrada. Nessa história aqui, o Cebolinha tá brincando com o seu cavalinho e de repente o Cascão... E de repente ele cai em cima do Cascão, né? E com isso suja toda a pinhata dele. A pinhata, o cavalinho dele. Então como ele vai pendurar, ele deixa lá pendurado secando, as meninas começam... Cadê ela? Ele deixa pendurado lá secando. E as meninas começam a achar que aquilo ali é uma pinhata. Então a Magali acha que ali tem doce e já quer na hora estourar essa pinhata, né? Mas aí a Mônica fala para ela esperar, porque existe uma lenda de uma pinhata assombrada de um menino que chamava ali Miguelito, que no dia do seu aniversário seus pais festejaram com uma pinhata cheia de doces. As crianças usavam uma venda e deveriam quebrar a pinhata, como funciona, né? Só que em vez de acertar a pinhata, ele acertou o Lupelito, que era o amiguinho dele. Inclusive mostra uma cena aqui que eu fiquei pensando, caramba, como que tem isso na Turma da Mônica hoje? Pois é, e tem. Eu acho até bom por uma parte que foge um pouco daquele politicamente correto exagerado que tá tendo nos gibis hoje. Então é uma história bem curiosa e divertida aí pra vocês. De destaque eu quero dar pra história do Bidu, que ele tenta conversar com o celular, mas o celular vive ocupado. Ou tem uma ligação, ou tem uma mensagem no WhatsApp, ou tem alguém para conversar, enfim, mostra muito a tecnologia atual. Lembrando que a história da pinhata foi escrita pelo Edson também, desenhada pelo Sidney Salustre e arte finalizada pela Lilian. Já a do celular foi escrita pela Luciana Lupe, desenhada pelo Carlos Pereira e arte finalizada pelo Felipe Gomes. Já outra que eu quero destacar vai ser a do rolo. Quem é essa tal de Zulmira? Onde uma mulher fica com invejinha ali do rolo, porque ela acha que a Zulmira, a namorada do rolo, acha que a Zulmira é alguma outra garota, mas não, é só a moto dele, que tem todo o cuidado, e todo sábado ele tem que lavar. Então ela passa a se dedicar mais à moto junto com ele. É uma história legal, curiosa, eu gostei também bastante dos desenhos dessa história. Ela foi escrita aí pelo Gerson Teixeira, desenhada pelo Henrique Valdez, parabéns aí pelo Henrique, e arte finalizada pela Andrea De Peta também. Já no gibi do Cebolinha foi a história Tem um Amigo que é uma Celebridade. Eu vou ser sincero, foi uma história um tanto quanto sem noção. Mas assim, a criatividade dos roteiristas da turma são sempre sensacionais, né? Também foi escrita pelo Edson, desenhada pelo Sidney e arte finalizada pelo Reginaldo Almeida.
E ali o Cascão e Cebolinha estão jogando bolinha de gude e começa uma galera passar correndo, querendo foto, querendo conhecer a Mônica, os repórteres querendo entrevistar a Mônica, porque ela espantou um gorila no zoológico. Aí eles falaram que quem tivesse uma foto com ela ia ficar muito famoso, então eles fazem de tudo pra achar uma foto com ela, não acham, tentam ir atrás dela pra tirar uma foto, só porque ela espantou um gorila. Só que depois aparece uma notícia dizendo que quem realmente, deixa eu só pegar aqui que eu não lembro de cabeça, dizendo aqui, testemunhas contaram que o verdadeiro herói era um garoto que estava no local e acalmou a fera tocando uma flautinha. Então eles vão lá e descobrem que era o Chaveco que estava tocando essa flauta. Enfim, é uma história que vai variando. Depois descobrem que era um Bert, não era o Chaveco, bem loucona mesmo. E criativa até, por sinal. E outra que eu quero dar destaque é a volta do louco. Na verdade ele já tinha aparecido, acho, na edição anterior de Cebolinha, né? E aqui tem na Loucura em Cima da Hora. Roteirizada pelo Gerson Teixeira, tô percebendo que é ele que tá fazendo as últimas histórias do Louco. Desenhada pela Olga Sawara e arte finalizada pelo Marco Silva. Ali o Cebolinha tá andando, tem uma cordinha falando não puxe, mas vocês acham que ele não ia puxar? Vocês não iam puxar? A gente fica com vontade, né? Não adianta, é muito mais forte. E claro, aparece o Louco e fala que ele chegou em cima da hora. Ah, o Carlos Alberto adora essa. Põe a risada dele. Enfim, histórias do Louco, histórias no Sense, bom pra variar um pouco e pra dar uma dinamizada aí no gibi. E agora vamos falar das edições especiais deste mês, que são a do Cascão, que tá aqui bem no cantinho, e a do Chico Bento, que chegaram nas suas 700 edições, juntando as 3 editoras, né? As da Abril, as da Globo e as da Panini. Eu ainda vou fazer um vídeo detalhado sobre essas 2 edições em específico, tá bom? Mas aqui eu vou falar um pouco por cima pra vocês como foram as histórias, como eu faço os comentários normais. Só pra adiantar, elas tiveram capas variantes, inclusive o pessoal, quando eu fiz um unboxing, falou: nossa, o seu gibi veio com a capa diferente da minha, porque foi uma criatividade da MSP. Alguns vieram com essa capa que tá aqui, outros vieram com essa que eu tenho na mão, que é só o personagem lendo. E ainda na Comic Con vai ter outra capa diferenciada, e basicamente a história é em homenagem às 700 edições deles, que eles ultrapassaram a turma toda, como falou aqui na propaganda. Aliás, uma propaganda que teve um erro grave. Aqui na propaganda eles falaram que os gibis deles passaram a ser quinzenais de 1987 até 2003. Tá errado. Os gibis do Cascão e do Chico Bento são quinzenais desde 1982, desde que eles foram lançados. Infelizmente erraram feio nessa propaganda, mas... enfim, a história do Chico Bento foi Como Será o Futuro. Infelizmente não homenageou as 700 edições. Basicamente, Chico Bento tá ali, preguiçoso, não querendo fazer nada, até que o Jacaré vem alertar ele de que é bom ele tomar cuidado com o futuro, que os amigos dele vão abandonar ele, a namorada dele vai abandonar ele, e ele começa a ficar um pouco mais esperto, mais ligado. E depois vão tendo mais algumas revelações, e claro, eu não vou contar aqui, né? Mas no final da história, pra não passar em branco as 700 edições, colocaram aqui: nem precisamos ver o futuro, Chico vai continuar a ser um exemplo da sabedoria da roça e um grande amigo, parabéns pelas 700 edições. Então aqui no final que fizeram um quadrinho minúsculo falando os parabéns pelas 700 edições. A história foi escrita pelo Edson também, desenhada pelo Sidney e arte finalizada pelo Kazuo Yamasaki. Destaque que eu quero dar: quem não tem areia se vira com barro, que é a volta aí da Maria Cafufa, que andava meio sumida dos gibis, mas foi basicamente uma historinha muda do Zé Lelé e da Maria Cafufa, onde estão tentando fazer castelinho de areia no barro. E é legal que mostra eles no futuro. E outro destaque, falando em futuro aí, é que o Chico Bento Moço aparece nessa edição. Pois é, olha aqui, deixa eu achar a história primeiro, eu já mostro pra vocês. Então o Chico Bento Moço aparece aqui na história Semente do Amanhã, onde um morcego tá levando negócio e deixa cair uma semente ali, tá levando uma goiaba, né? Aí o Chico Bento fica bravo porque ele fica deixando sujeira lá, mas na verdade aquela goiaba cresceu e no futuro ele e a Rosinha acabam indo na goiabeira. E ali nós temos, ó, o Chico Bento Moço aparecendo aí. Inclusive mostra eles idosos bem ali no final da história. Curioso, né? Só lembra que essa história foi roteirizada pelo Rogério Mascarenhas, desenhada pelo Carlos Pereira e arte finalizada pela Cristiana Ando. E a última é a história O Eclipse, roteirizada pelo Robson Lacerda, desenhada pelo Diego S.A. e arte finalizada pelo Thiago Martins, onde a Rosinha chama o Chico Bento para ver a lua sangrenta. Para quem não sabe, é um fenômeno aí que acontece raramente, em que a lua fica vermelha, parece sangue mesmo que tem na lua. É bem curioso, uma história bem bonitinha, os dois resolvem ver juntos essa lua. E a Rosinha até fala que vai ter outra lua igual a essa apenas em 2033. E ali o Chico Bento acaba cochilando, acaba não vendo a lua sangrenta. Aí ele fala: nossa, agora só em 2033? Aí ela fala: pois é, mas espero que até lá nós dois estejamos juntos ainda. Bem legal, né, essa parte assim, bem tocante. E
Pra finalizar, a melhor edição desse mês não foi a do Chico Bento, apesar de ter sido comemorativa em partes, né? Só na capa mesmo. Foi a do Cascão, com a história... Opa! Cascão 700. Ah lá. Que também está comemorando as 700 edições, já que ele começou junto com o Chico Bento, né? As publicações. E a história foi roteirizada pelo Paulo Bach, desenhada pelo Sidney Salustri e arte finalizada pelo Reginaldo Almeida. Ali os membros da Sujoca novamente são indignados que em 700 edições não conseguiram dar um banho no Cascão, então eles resolvem nas primeiras histórias dele dar um banho nele. Então ali nós temos a segunda parte da história, onde eles vão na primeira tirinha do Cascão, inclusive mostra os dois aqui, olha que curioso. Então vai a Cremilda Clotilde primeiro, na primeira tira tentar dar um banho nele, inclusive mostra ele na lata de lixo, elas falam, não, hoje isso é politicamente incorreto, na época você podia, hoje não. Curioso, né? E claro, elas não conseguem dar banho nele. Depois vai o Dr. Olimpo na primeira historinha dele lá no gibi da Mônica, o que não fez muito sentido, né? Devia ser na primeira história dele na Editora Globo, já que tá falando dos gibis dele e não do Cascão em si. E depois eles vão na edição número 1 dele na Abril e depois na edição número 1 aqui na Panini. Pulou a Editora Globo, também foi estranho, parece que não teve Cascão na Editora Globo. Enfim, foi boa. Assim, eu acho que das edições do mês, essa daqui foi a melhor, mas infelizmente teve esses detalhes que decepcionaram. E como eu falei, eu vou fazer um vídeo mais detalhado abordando sobre isso, claro, se vocês quiserem também, já deixem aí nos comentários. E claro, temos aí a presença do famoso Cabeça de Balde, que, né, tá andando aí pelas histórias. E vamos acompanhar a saga do Cabeça de Balde aí, que eu acho que ele tem muita coisa pra render. De destaque mesmo, basicamente, acho que na história do Bidu, onde tá falando, ninguém me entende, tem um quadro ali, abstrato, que ele fala que ninguém entende ele, que ele tem todo significado e tudo mais, e nem o Bidu acaba entendendo ele, tadinho. É muito isso a arte contemporânea, me desculpe pra quem gosta. O roteiro é do André Simas, o desenho é do Carlos Pereira e a arte final da Cristiane Coelhado. Bom, pessoal, mas basicamente é isso, essas foram as edições do mês. Minha recomendação fica aí na do Cascão e na do Chico, apesar da do Chico ter decepcionado um pouco mais que a do Cascão, mas são aí 700 edições e não deixa de ser uma edição histórica, né? No mais é isso, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu gostei aí embaixo. Se é novo no canal, se inscreva e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. Confira o nosso último vídeo aqui e até a próxima, galera!